Quando a sua bondade vira fraqueza na mente dos outros, estoicismo e força interior. Ser bom nem sempre é suficiente. E muitas vezes, é justamente a sua bondade que faz as pessoas te subestimarem. Você tenta ser justo, tenta ouvir, tenta ceder, tenta entender. Mas, em vez de reconhecimento, o que recebe é descaso. Em vez de respeito, desconfiança. Em vez de gratidão, abuso. A sensação é estranha. Parece que quanto mais você age com empatia, mais as pessoas sentem liberdade para te ignorar, ultrapassar seus limites ou simplesmente te colocar no último lugar da fila. E aí surge um dilema angustiante. Será que eu estou sendo bobo? Fraco? Será que ser bom é um erro? É nesse ponto que muitos se revoltam, endurecem. Mudam de postura não por sabedoria, mas por mágoa. Outros se retraem, passam a reprimir o que sentem, escondem sua generosidade, guardam sua nobreza com medo de serem feridos novamente. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força da bondade está justamente em não depender do reconhecimento? Que a filosofia estoica enxergava a virtude não como fraqueza, mas como o único poder que ninguém pode te tirar? Ser bondoso não é ser ingênuo. Ser justo não é ser tolo. Só que para que isso fique claro, você precisa se libertar da necessidade de aprovação. Precisa aprender a distinguir sua intenção reta da reação do outro. E mais do que isso, precisa desenvolver o tipo de firmeza que se manifesta com serenidade. O tipo de força que não grita, mas permanece. Que não confronta, mas inspira. Que não se curva. E também não revida. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse terreno delicado entre o excesso de entrega e o abandono de si mesmo. Você vai entender por que ser bom não deve significar aceitar tudo. Vai descobrir como o estoicismo pode te ajudar a ser firme sem perder sua essência. E principalmente, vai reencontrar a confiança em sua própria virtude, mesmo quando ninguém mais consegue enxergá-la. Parte 1. A bondade que vem da coragem, não da carência. Existe uma bondade que nasce da coragem, e existe outra que nasce da carência. A diferença entre elas, embora sutil, define se você será respeitado ou usado, se será admirado ou apenas tolerado. A bondade verdadeira, aquela que os estoicos chamariam de virtude, não implora reconhecimento, não se curva por medo e não se esconde diante do desprezo. Ela é firme, porque nasce do autocontrole. É serena, porque não depende do retorno. E é ativa, porque escolhe agir pelo que é certo, mesmo quando ninguém percebe. Mas muitos confundem isso. Confundem submissão com compaixão. Confundem silêncio com paz. Confundem tolerância com ausência de limites. E é aí que a bondade vira fraqueza. Não porque ela seja fraca por si só, mas porque foi contaminada pela necessidade de ser aceita. Quando você começa a fazer o bem para ser amado, começa a aceitar migalhas. Quando cede para não desagradar, começa a atrair seus próprios valores. Quando diz sim para manter vínculos, começa a perder a si mesmo. Epicteto ensinava que a chave da liberdade está em distinguir o que está sob nosso controle daquilo que não está. Buscar o respeito dos outros não está. Manter nossa integridade está. É por isso que o estoicismo nos desafia a inverter a lógica. Não ser bom para ser visto como bom, mas ser bom porque isso é parte de quem decidimos ser. Não se trata de ganhar elogios ou reconhecimento. Trata-se de viver em coerência com o que você acredita, mesmo quando isso custa vínculos, posições ou conforto. Bondade não é servidão. Não é se anular para manter a paz. Bondade é força invisível que sabe quando calar, mas também quando se levantar. Que sabe dizer sim com generosidade e não com firmeza. Você não precisa parar de ser bom, mas precisa parar de permitir que confundam a sua luz com fraqueza. Sua gentileza não é fraqueza. Sua empatia não é fraqueza. Sua vontade de cuidar não é fraqueza. O que torna tudo isso frágil é o medo de perder quem não sabe valorizar isso. Parte 2. A ilusão do ser bonzinho. Quando você se abandona para ser aceito.
Você já reparou como existe uma diferença entre ser uma pessoa boa e ser o bonzinho que todo mundo pisa? Essa diferença está na sua postura interior, na forma como você se coloca no mundo, naquilo que você tolera calado e no quanto está disposto a se diminuir só para manter vínculos frágeis. O problema não está em ser bondoso, está no que você tolera em nome dessa bondade. Quando você diz sim querendo dizer não, quando você cede sabendo que está errado, quando você oferece o melhor de si para pessoas que só estão ali para sugar e desaparecer, você não está sendo bom, está se abandonando. E isso não tem nada de virtuoso. É um auto-abandono disfarçado de altruísmo. É medo de confronto disfarçado de empatia. É falta de amor próprio vestida de generosidade. Os estoicos eram firmes quanto a isso. Virtude sem razão é desordem. Se você age com compaixão, mas se fere no processo, isso não é compaixão, é sacrifício desnecessário. Se você se cala diante do que te machuca, não está exercendo paciência, está praticando omissão. Se você está se apagando para não incomodar, está quebrando o princípio mais sagrado da filosofia: viver em acordo com a própria natureza racional. E viver segundo a razão não significa viver sem emoção, mas significa não ser escravizado por nenhuma. Nem pela culpa, nem pelo medo de ser rejeitado, nem pela ideia de que você só tem valor se for útil ou agradável. Marco Aurélio escreveu: pense constantemente em quantas coisas você já superou e quantas você é capaz de suportar. Isso vale também para pessoas, para situações, para o momento em que você entende que não precisa mais se encaixar onde não é respeitado. Você não precisa provar que é bom, só precisa parar de se diminuir para que os outros se sintam maiores. Porque no fim, quem te trata como fraco por causa da sua bondade é quem ainda não entendeu o verdadeiro significado de força. Parte 3. Quando ser firme também é um ato de amor. Existe um tipo de amor que coloca limites, que sabe quando parar de insistir, que entende que permitir tudo não é afeto, é negligência consigo mesmo. Ser firme não é ser duro, é ser claro. É reconhecer o próprio valor e recusar viver num lugar onde esse valor é constantemente ignorado. Muita gente confunde firmeza com frieza. Mas a firmeza verdadeira é uma forma de amor próprio que transborda em direção aos outros com maturidade. Ela diz: eu te respeito, mas me respeito também. Ela diz: eu estou presente, mas não vou permitir que você me destrua enquanto eu fico aqui. No estoicismo, aprendemos que viver com virtude é viver em harmonia com a razão. E a razão, quando aliada ao amor, sabe quando se retirar. Sabe quando preservar o silêncio. Sabe quando dizer: isso ultrapassa os meus princípios. Você pode continuar amando uma pessoa e ainda assim dizer não. Pode continuar sendo bondoso e ainda assim encerrar uma relação abusiva. Pode continuar ajudando e ainda assim proteger seus próprios limites. A ideia de que o amor deve suportar tudo, aguentar tudo, tolerar tudo, é uma distorção que alimenta relacionamentos tóxicos e autodestrutivos. E para o estoico, o vínculo verdadeiro precisa ser livre. Livre do medo, livre da obrigação, livre da culpa. O filósofo Hierocles falava sobre os círculos concêntricos do afeto. Começamos cuidando de nós, depois da família, depois da comunidade, e assim por diante, sempre partindo do centro para o exterior. Ou seja, o cuidado com o outro começa com o cuidado consigo mesmo. Não há virtude em se maltratar para agradar. Ser firme é dizer: aqui termina o que eu aceito. É não precisar gritar para ser ouvido. É não precisar implorar para ser respeitado. É entender que o amor verdadeiro não exige sua rendição, mas sim sua presença inteira. A firmeza silenciosa de alguém que se conhece é mais poderosa do que 1000 discursos de quem vive se anulando para ser aceito. E essa força também é bondade. Só que uma bondade que não precisa se provar. Parte 4. A distância. Entre ser respeitado e ser tolerado. Uma das dores mais difíceis de reconhecer é essa: perceber que você não é admirado, só é tolerado.
Que a sua presença não é celebrada, apenas conveniente. Que as pessoas não ficam porque te valorizam, mas porque é fácil ter alguém sempre disposto a ceder. E isso dói. Porque ninguém quer ocupar um espaço por caridade. Porque no fundo, todo mundo deseja ser visto como necessário, não como substituível. Como valioso, não como acessório. Mas aqui está a armadilha. Quanto mais você tenta se fazer útil para ser aceito, mais você reforça a ideia de que só tem valor quando está servindo. E isso cria uma cadeia emocional perversa. Você dá mais para receber menos. Tolera mais para ser mais ignorado. Se esforça mais para ser descartado com mais facilidade. O estoicismo ensina que o respeito nasce da coerência, da retidão de caráter, e não da insistência em se doar para quem não está pronto para receber. Marco Aurélio escreveu que devemos agir com justiça e manter o espírito livre. Isso significa que sua justiça, sua bondade, sua generosidade, precisa andar ao lado da sua liberdade. E liberdade inclui a capacidade de ir embora de onde você não é respeitado. Você pode amar e ainda assim se afastar. Pode perdoar e ainda assim se proteger. Pode ajudar e ainda assim manter seus limites firmes. Porque, no fim, o que você tolera ensina aos outros como te tratar. Se você aceita ser ignorado, isso se repete. Se você aceita ser deixado em último lugar, isso se torna padrão. E se você se esforça sempre para ser bom o suficiente, nunca será visto como alguém forte, apenas como alguém disponível. O respeito não se exige, ele se constrói com presença, com firmeza e com a coragem de se retirar quando for preciso. E quando você passa a se respeitar, mesmo que doa, mesmo que seja solitário no início, o mundo começa a te enxergar com outros olhos. Porque quem aprende a se afastar de onde não é valorizado, se aproxima de quem está pronto para reconhecer a sua verdadeira grandeza. Parte 5. O preço de ser. Sempre o forte. Ser sempre o forte tem um custo silencioso. Você se torna aquele que os outros procuram quando tudo desaba, mas que quase nunca é perguntado se está bem. Você ouve, acolhe, ajuda, mas poucas vezes é ouvido, acolhido ou ajudado. E no começo, você aguenta, porque parece nobre ser o apoio de todos. Mas com o tempo, essa força começa a se transformar em exaustão. E aquilo que era virtude se torna prisão. A verdade é que quando você nunca mostra suas dores, as pessoas esquecem que você também sente. Quando você resolve tudo sozinho, elas acham que você não precisa de ninguém. E quando você se acostuma a não pedir nada, o mundo inteiro se acostuma a não te oferecer nada. O estoicismo não defende a frieza. Defende a força interior, sim, mas uma força que não nega a própria humanidade. Sêneca dizia que o sábio também sente dor, mas a enfrenta com coragem. Isso significa que até os mais fortes podem se sentir cansados. Mas o que diferencia um sábio de um refém emocional é a forma como ele lida com isso. Ser forte não é ser inacessível. É saber quando pedir ajuda, sem se envergonhar. É reconhecer a própria vulnerabilidade, sem perder a dignidade. É compreender que autocuidado também é responsabilidade. Você não precisa carregar o mundo nas costas para provar que é confiável, e não precisa dizer sim para tudo para manter as pessoas por perto. Aqueles que só ficam quando você está se doando ao limite, não estão realmente com você, estão com a versão útil de você. E quando você começa a se retirar desses lugares, a culpa aparece. Mas essa culpa não é um sinal de erro, é um sintoma de libertação. É a resistência do seu velho padrão, tentando impedir o nascimento de uma nova postura. Você tem o direito de ser forte, sem ser sobrecarregado. Tem o direito de ser bom, sem ser explorado. Tem o direito de ser firme, sem deixar de ser sensível. E, principalmente, tem o dever de se lembrar. A sua força não está em suportar tudo calado, mas em escolher onde, como e com quem vale a pena continuar sendo essa fortaleza. Parte 6. Quando você percebe que está sempre se explicando. Existe um cansaço que não vem do corpo, nem da rotina. Vem da alma, de tanto ter que se explicar.
de tanto justificar a própria bondade, a própria intenção, o próprio coração. Você ajuda e precisa explicar que não espera nada em troca. Você recusa e precisa provar que não está sendo egoísta. Você coloca um limite e tem que se defender para não parecer ingrato ou frio. Mas a verdade é simples. Quando você sente que está sempre se explicando, é porque está cercado de pessoas que não querem te entender, apenas te controlar. E aí vem o dilema. Será que eu estou fazendo algo errado? Ou será que estou apenas convivendo com quem não consegue lidar com minha integridade? O estoicismo nos ensina a viver com autarqueia, um estado de autossuficiência interior. Significa agir com base nos nossos princípios, não na expectativa alheia. Significa não negociar o que é certo só para evitar conflitos. E, principalmente, significa deixar de viver como um eterno réu, tentando provar que é bom o bastante para não ser descartado. Você não precisa implorar compreensão, nem argumentar para ser aceito, nem diminuir sua luz para caber na visão limitada de quem só reconhece valor quando há interesse envolvido. A firmeza estoica é silenciosa. Ela não grita, não força, não se justifica. Ela apenas vive de acordo com o que é reto. E quem tiver olhos para ver, verá. Quanto mais você tenta explicar sua essência para quem não quer ouvir, mais se afasta de si. E quanto mais você tenta ser compreensível com quem não tem intenção de te compreender, mais vai se sentir desconectado da própria verdade. Pare de se explicar. Quem se ofende com a sua clareza, com o seu limite, com a sua escolha de não aceitar o desrespeito, não merece o lugar que ocupa na sua vida. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. Então, não mude sua bondade, apenas mude o destino dela. Direcione para quem enxerga, para quem valoriza, para quem não precisa de legenda para reconhecer quando está diante de alguém raro. Parte 7. Quando você entende que ser bom não é ser disponível o tempo todo. A bondade não exige disponibilidade incondicional, mas por muito tempo, você acreditou que ser uma boa pessoa significava estar sempre ali. Pronto para ouvir, pronto para ajudar, pronto para ceder, mesmo quando estava em pedaços por dentro. E essa crença foi se tornando um padrão, um hábito emocional, um papel que você passou a representar com perfeição. O de salvador silencioso. Mas chegou uma hora em que você olhou em volta e percebeu que, enquanto curava os outros, você sangrava. Enquanto fortalecia os outros, se enfraquecia. Enquanto dizia sim para todo mundo, dizia não para si. E é nesse ponto que muitos se perdem, acreditando que para manter o afeto dos outros, precisam estar sempre disponíveis. Mas a verdade é que ninguém respeita quem está sempre disponível. As pessoas respeitam quem tem clareza, quem tem limite, quem sabe a hora de parar. O estoicismo ensina que tudo tem uma medida e que a sabedoria está justamente em reconhecer o ponto exato entre a presença e o esgotamento. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E isso vale também para nossa energia emocional. Você não foi feito para ser a válvula de escape dos outros, nem o ombro eterno sem reciprocidade, nem a âncora para quem não quer aprender a nadar. Você foi feito para viver com propósito, para amar com verdade, para doar sem se trair. E às vezes, a maior prova de amor que você pode oferecer a si mesmo é se ausentar. Se ausentar do lugar que te suga. Se ausentar da relação que só exige. Se ausentar do ciclo que te obriga a ser tudo para todos e nada para si. Ser bom não é estar sempre ali. É estar inteiro onde vale a pena. É saber a hora de se recolher. É não mendigar espaço onde deveria ser celebrado. E quem não entende isso, ainda confunde gentileza com obrigação. Ainda acredita que você nasceu para servir, e não para existir com dignidade. Mas você sabe, e uma vez que sabe, não tem mais como voltar. Porque a verdadeira bondade começa quando você aprende a se incluir nas escolhas que faz. Parte 8. O fim da espera. Quando você para de aguardar o reconhecimento, você já esperou pelo reconhecimento.
pelas palavras que nunca vieram, pelo olhar de gratidão, pela validação que parecia sempre estar a um passo de acontecer, mas nunca chegava. E por fora, você seguia firme, dizendo que não precisava disso, que estava tudo bem, que fazia por amor, por ética, por valores. Mas por dentro, havia uma dor silenciosa, a dor de não ser visto, de não ser valorizado, de estar sempre ali para os outros, e nunca ser lembrado quando era você quem precisava. Essa espera adoece, porque ela te prende a uma ilusão, a de que se você continuar sendo bom, um dia os outros vão perceber. Mas o estoicismo vem com um corte preciso nesse ciclo. Você não deve fazer o bem esperando aplausos. Você faz o bem porque isso está dentro do seu caráter. Porque isso é viver segundo a areté, a excelência moral. Epicteto foi claro. Se você quer progresso, esteja pronto para ser ridicularizado e incompreendido. Ou seja, a virtude não depende de plateia. E se você vive na expectativa do reconhecimento, sua bondade ainda está algemada ao desejo de aceitação. O que te liberta não é ser visto. É parar de esperar ser visto. É fazer o que é certo, mesmo no escuro. É manter sua integridade, mesmo no silêncio. Você começa a sentir paz de verdade quando percebe que não precisa mais convencer ninguém da sua intenção. Quando entende que a coerência com seus princípios vale mais do que qualquer elogio momentâneo. Quando para de suplicar por atenção e começa a direcionar sua energia para aquilo que edifica a si e aos outros, mesmo que ninguém te aplauda por isso. Não é frieza, é maturidade. Você não precisa se tornar insensível. Apenas precisa deixar de mendigar afeto, respeito, reconhecimento. O respeito verdadeiro começa quando você não o exige, mas o incorpora na forma como se trata e se posiciona. Porque no fim, quem te vê de verdade nunca vai precisar que você prove nada. E quem não vê, não merece tanto esforço assim. Parte 9. A coragem de ser mal. Interpretado. Em algum momento da sua vida, você vai precisar tomar uma decisão difícil. Continuar se moldando para agradar os outros, ou aceitar que vai ser mal interpretado por ser fiel a si mesmo. E dói. Porque quem tem um coração justo não quer ferir. Quem tem um coração sensível não quer decepcionar. Mas chega uma hora em que você percebe que não pode mais viver se policiando o tempo todo para ser aceito por todos. A verdade é que quando você começa a colocar limites, quando deixa de se calar diante do desrespeito, quando passa a cuidar de si com seriedade, nem todos vão aplaudir. Alguns vão dizer que você mudou, outros vão te acusar de egoísmo, e outros simplesmente vão se afastar porque não conseguem mais te manipular como antes. E é aí que entra uma das virtudes centrais do estoicismo: a coragem. A coragem de ser mal compreendido, mas ainda assim permanecer íntegro. A coragem de não se explicar para quem distorce tudo. A coragem de continuar sendo bom, mesmo quando te interpretam como frio. Sêneca dizia que a pior solidão é não estar em paz consigo mesmo. E é exatamente isso que acontece quando você vive tentando manter a imagem de bonzinho para todos. Você se trai. Você se abandona. Você se torna um ator da própria vida, representando um papel que não cabe mais. Você não precisa ser entendido por todos. Só precisa ser verdadeiro com quem você é. A firmeza dói no começo. A rejeição assusta. Mas com o tempo, você percebe que a liberdade que vem depois não tem preço. Porque quando você aprende a suportar o incômodo de ser mal interpretado, você se liberta da prisão emocional da aprovação. E essa é uma das conquistas mais profundas que um estoico pode alcançar. Agir com retidão, mesmo quando o mundo inteiro escolhe ver o contrário. Você não precisa se endurecer. Não precisa se tornar frio ou indiferente. Mas precisa aceitar que nem todos vão entender sua luz. E tudo bem. Porque a sua paz interior vale mais do que qualquer narrativa externa. E quem realmente merece estar ao seu lado vai reconhecer sua verdade sem precisar que você diga uma palavra. Parte 10. A vitória silenciosa de quem não desiste de ser bom. No fim de tudo, o que realmente importa não é quantas pessoas te entenderam,
Não é quem ficou ou quem foi embora. Não é quantos elogios você recebeu, nem quantas vezes foi subestimado. O que importa é que você não desistiu de ser bom. Mesmo quando confundiram sua gentileza com fraqueza. Mesmo quando interpretaram sua empatia como ingenuidade. Mesmo quando te trataram como se você fosse menos, só porque escolheu não revidar. Isso é força. E não qualquer força. É a força silenciosa que o estoicismo cultiva. Aquela que não depende de plateia. Aquela que age com retidão, mesmo quando ninguém vê. Aquela que permanece fiel a si mesma, enquanto o mundo inteiro grita para que você seja outro. Porque ser bom num mundo que premia o egoísmo é revolucionário. Ser justo num mundo que normaliza a indiferença é um ato de resistência. Ser íntegro sem precisar se exibir é sabedoria. Marco Aurélio dizia que a melhor vida é aquela vivida em harmonia com a própria natureza. E se a sua natureza é generosa, empática, cuidadosa, honre isso. Mas não permita que transformem sua luz em fardo, que sua bondade vire desculpa para abusos, que seu coração vire ponte para quem só quer atravessar e nunca olhar para trás. Você não precisa se endurecer, só precisa se firmar. Aprender a proteger o que é nobre em você, sem implorar para que os outros reconheçam. Escolher onde entregar sua energia e aceitar que, às vezes, o maior sinal de evolução não é se tornar impenetrável, mas seguir sendo bondoso. Só que agora com sabedoria. Porque chega uma hora em que você entende. Quem não sabe valorizar a sua presença, nunca mereceu a sua entrega. E que seguir em frente com serenidade, sem amargura, com consciência, é a maior vitória de quem aprendeu a viver com virtude. E se esse vídeo tocou algo em você, se ele trouxe clareza, força ou alívio, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Seu gesto pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para despertar. E se você quer continuar nesse caminho de profundidade, consciência e fortalecimento emocional, te convido a estar aqui no próximo episódio. Porque o que vem a seguir vai transformar completamente a forma como você enxerga os testes que a vida coloca no seu caminho.